Hoje, nós vamos estudar as conjunções, tá certo? A gente usa conjunção todos os dias e nem percebe que está usando. E ela tem um valor muito importante na hora de ser entendido. Por quê? Porque a conjunção, ela só não liga as palavras e as orações, não. Ela liga trazendo uma ideia para a frase que você estava falando, tá? Faz com que a pessoa lhe compreenda melhor, tá certo? Ela vai lhe entender melhor. Você vai trazer o sentido que você quer passar para aquela pessoa. Então, o conceito de conjunção, ó, é uma palavra invariável. O que seria uma palavra invariável? Seria aquela palavra que não tem plural, que não tem masculino e feminino. Então, ela não varia, ela é aquilo independente se ela está ligando um termo masculino com uma palavra masculina com a feminina, ou um singular com um plural, não importa. Ela vai estar ali sem ser modificada, tá bom? Ela não vai se modificar porque a frase é plural ou porque a frase está no feminino, nada disso, tá bom? Então, por isso que nós dizemos que ela é invariável. Então, ó, e o que é que a conjunção liga? A conjunção, ela pode ligar duas orações, e aí você vai dizer assim: o que é oração? Oração é aqui, ó. Preste atenção quando ele diz assim, quando eu botei aqui, ó. João trabalha e estuda. Veja que aqui eu tenho um verbo, o verbo trabalhar. E aqui eu tenho o verbo estudar, é outro verbo. E ligando essas duas coisas, eu tenho uma conjunção. Então, quando eu ligo duas frases, duas palavras, duas coisas que são verbos ou que possuem verbos, essa conjunção aqui, ó, ela tá ligando uma oração. Porque o que é oração? Oração é uma frase que tem um verbo, tá? Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho três verbos, eu tenho três orações. Então, se entre essas orações tem uma conjunção, ela está ligando orações. Está ligando frases que eu vou falar que tem verbo, tá? Ou ela pode ligar apenas duas palavras, como tem aqui, ó, professor, aqui, ó, o professor e a aluna. Veja que nem aqui tem verbo e o verbo só vai ter depois, ó, a aluna foram, então só tem uma parte. Só daqui por diante é que você vai achar um verbo. Se na primeira parte não tem verbo, então aqui antes não era uma oração, era só apenas uma palavra. Então, a conjunção tá aqui, ó. Mas como antes não tem verbo, só tem depois, aqui, então ela não está ligando orações, e sim palavras. Ela está ligando a palavra professor e a aluna, entendeu? Então, ó, que fique bem claro. A conjunção vai ligar orações quando eu tiver verbo antes e verbo depois dela. Se só tiver depois ou só tiver antes, tiver faltando em uma das partes, então ela não está ligando orações. Ela só está ligando palavras, tá? Só que como eu falei para vocês, as conjunções, elas trazem sentido, tá? Elas trazem sentido para a oração. Que sentido elas podem trazer? Vários sentidos. Por exemplo, quando eu digo assim, telefonei para ele e já dei seu recado. Essa conjunção aqui, ó, está ligando orações, porque eu tenho o verbo telefonar e o verbo dar. Então, se eu tenho o verbo antes dela e o verbo depois, eu tenho oração. Duas orações, então ela está ligando. Só que ela traz um sentido. É como se eu dissesse, eu fiz isso mais aquilo. Então, esse E aqui, essa letra E, que está ligando as orações, ela traz sentido de soma. Ele está somando coisas que fez. Ele também poderia estar somando coisas que não fez, tá? Mas aqui no caso ele somou coisas que fez. Se ele chegar e disser assim, numa frase, ela
nem estuda, nem trabalha. Também a conjunção nem aí está somando coisas, só que dessa vez coisas que ela não faz. Então, a soma pode trazer a ideia de somar coisas que eu faço. João estuda e trabalha e sai. Veja o aí entrando, somando ações que João faz. Ou o nem, ele nem estuda, nem trabalha. Também esse pedacinho aí do nem está somando coisas que ele deixa de fazer. Uma coisa que é bem importante, eu quero que vocês registrem agora, é o seguinte: a conjunção, gente, ela não é fixa. O que quer dizer isso? Não é toda vez que a conjunção mais vai ter um sentido contrário, ou a conjunção nem vai ter sentido de adição. Não é assim. Você não vai decorar a conjunção e toda vez que você vê ela, você dizer, é aditiva, porque eu sei que o é adição. Não, não é assim. Você tem que ver a lógica da frase. Se a lógica da frase está dando a ideia de soma coisas que você faz ou soma coisas que você deixa de fazer, então aí sim ela é aditiva. Independente se é o ou se é o nem, isso aí não tem importância. Não é para estar decorando as conjunções, é para entender a lógica da conjunção. A ideia da frase, essa frase está dando ideia de soma, então ela é aditiva. Aqui, quando eu disse, telefonei para ele e já dei seu recado. Isso aí, gente, tá dando ideia de soma. Ela telefonou e deu o recado. Tá somando coisas que ela fez. Quando a conjunção dessa ideia de soma, eu chamo de conjunção aditiva. Não esqueçam disso. Quando você lê a frase que tiver a ideia de soma, adição. Soma assim, eu estou somando coisas que eu fiz. Eu liguei e telefonei. Eu liguei e telefonei, não, né? Eu liguei e dei o recado. Ou então, eu saí e fui à escola. Eu comprei e depois devolvi. Eu não sei fazer comida nem arrumar casa. Então, eu posso somar ideias que eu faço ou que eu não faço. Entenderam isso?